Rádio Fá Brasil 92. 21 horas. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Agora, na Rádio Fá Brasil, começa o programa Equilíbrio, com Babalaô e Fadaió Eleibuban e o Babalaô e Fadjemi Ofé Orumila. Rádio Fá Brasil, você se conectando aos ancestrais. Hoje o tema é oralidade e eu vou pedir para as pessoas, principalmente, participarem aqui na rádio, que tem uma enquete. Você prefere os programas ao vivo às 20 ou 21 horas? Você que já votou, não vote de novo, por gentileza, ok? Hoje nós temos quase 900 fãs, mas acredito que nem a metade ainda desses fãs escutaram a rádio, ok? Nós temos hoje acesso, contando rádio e contando YouTube, nós temos em média 150 ouvintes. Eu estou querendo duplicar e triplicar isso. Temos apenas um ano e estamos forçando a isso. A maior luta, a maior vontade minha, com certeza do Babalaô Fadjemi quando conversa, é promover Ifá e a cultura iorubá aborígene no Brasil. Então, a maior meta, e o maior problema, principalmente que eu estou vendo que está acontecendo no Brasil, é justamente a miscigenação, a miscelânea de culturas. Então, pessoas que estão estudando bastante, até escutam a rádio, estão tendo ainda dificuldades para entender o que é Ifá. Então, hoje nós vamos dar continuidade na oralidade, mas também enfatizar muito o Ifá, da importância das preces, da origem e etc. Então, obrigado, Babalaô Fadjemi, pela paciência novamente. E estamos aqui. Obrigado, senhor, por participar comigo mais uma vez. Aboa Boiê. Aboa Xexeu. Aboa Boiê. Taleu. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Fá Brasil. Novamente hoje estamos juntos. Eu junto com o Babá e Fadaió, e o Babá e Fadjemi, Ofé Orumilá, Axagá-Xixi. Mas falando sobre a oralidade no Iorubá, muito bom saber da sua força, da potência, do poder da voz, da oralidade. Aquilo que você se invoca dentro do poder oral, onde a sua alma vai se identificar com todos aqueles que estarão no rol das divindades que você possa cultuar dentro do seu axé. Novamente, hoje estamos aqui para falar sobre Ijalá, essa poesia que é em homenagem a Ogum, o deus dos caçadores, da guerra e de todas as coisas e de todos os axés relacionados ao ferro. Também não poderíamos deixar de falar sobre o Irimogé, que é exatamente a preservação da tradição iorubá através dos atos realizados no funeral dos caçadores. Novamente, a ancestralidade ela é lembrada. Em todos os fatores, em todos os segmentos aborígenes, a ancestralidade também é muito forte. E isso faz com que o desempenho das homenagens em que se executa os cantos de lamentação nos funerais, na sociedade dos caçadores, é de grande valia. Como um ritual indispensável em todas as principais ocasiões em que estiverem envolvidos os membros da sociedade dos caçadores, da sociedade que cultua Ogum, e é evidentemente um meio de escape emocional, que faz com que o controle da emoção para a família que obteve a perca aqui no Aie, aqui na terra. Todos esses cantos, todas essas pronúncias de lamentação são conhecidos como Iremogé, um nome que reivindica a integração do caçador na mitologia iorubá
e isso foi apontado pelo próprio Ifá, para designar um tipo de lamento ao referido morto e à sua família. A preservação e o culto da ancestralidade presente novamente dentro do axé. Essas músicas, esses cânticos, essas ladainhas são creditados como uma origem divina e são exigidos pelo Orixá Ogum, a ser realizado por seus seguidores como parte de um rito de passagem para os caçadores mortos que aqui no Aie, a terra, os encaminhando ao Aurum Céu. O próprio Ogum foi quem definiu o modelo do desempenho de Irmogé para seus seguidores e como executar essa obrigação. A observância do ritual é visto pelos devotos de todos o culto de caçadores de Ogum como um ato de adoração, de propiciar o Deus deles, de se comunicar com os caçadores que partiram e de fazer um exame completo dos sucessos e fracassos dos caçadores mortos em sua carreira profissional na Terra. Seja essa carreira profissional que eu digo, o sustento de uma sociedade familiar, e onde a coragem, a audácia e a determinação do caçador faz com que ele enfrente todos os tipos de caça. O caçador, quando ele está solto na mata, ele tem que se qualificar dentro da sua própria personalidade forte, a encarar qualquer tipo de caça, seja feroz ou não. Porque ali está o valor dele, está o valor espiritual, está o valor da fé, e ele também acredita muito no espírito dos animais. O caçador, contudo, ele é um grande respeitador do espírito animal. O espírito animal que eu falo é o espírito que mora no ori de cada fera, de cada animal selvagem, de cada animal, mesmo os domésticos. Porque os domésticos não são passíveis de caça. Somente os que vivem na floresta terão um valor de respeito pelos caçadores. A tarefa de fazer uma avaliação oral de carreira é muito simples e, ao mesmo tempo, muito difícil. Tudo aquilo que se faz são os intérpretes da história e o uso do folclore urubá. Terá que ter conhecimento para recitar todas as saudações, todas as homenagens, de acordo com as suas linhagens familiares. Todas as saudações que normalmente incorporam pontos históricos significativos em matérias, tudo aquilo que foi realizado em prol de uma sociedade. E os ancestrais daqueles do falecido. Não só o mais novo, mas mesmo essa família de caçadores que também tem os seus ancestrais todos cultuados. Deve ser observado, no entanto, que esses cantores do Irmogé os lamentam, como é o caso dos cantores de Hará, geralmente enfatiza as vitórias e feitos heróicos dos falecidos e cuidadosamente encobrir os seus fracassos. Sempre procura se pronunciar a parte melhor da vida, para que ele possa ser mais divinizado, para ele ser mais aceito. Mesmo assim, tem parte dos cantos e lamentações do Irmogé que é de acusação. Isso é de se esperar, uma vez que a sua fama e que as pessoas estão reunidas para comemorar o ente querido que partiu. Assim, eles elogiam o seu bom caráter, o seu coração bondoso, as suas habilidades e técnicas profissionais. Elogiam os seus feitos memoráveis como um caçador, ou pelo menos a coragem com que enfrentou as provações da vida. O respeitador, o grande respeitador de todos os animais, que embora ele o abate e homenageando ao Deus da caça, Ogum, o grande caçador. Todos esses valores que estão integrado dentro do sistema Yorubá faz com que a oralidade se torne forte, se torne muito forte e que ele tenha o valor da coragem junto com a fé,
apoio e a integração de quando ele volta para a sua residência com glórias ou de mãos vazias. Esses valores, algumas das principais categorias, é o canto do caçador, e que também em Jalá, porque os caçadores dentro dessa sociedade toda, eles também casam, então tem, em homenagem aos caçadores, existem cantos de núpcia, de testemunho, conto das agé, dos assistentes, o louvor, a poesia, as confissões de glória e de culpa. Quando um caçador que mata um elefante e alguns bichos de grande porte, os componentes dele, dos caçadores, contam com exaltação toda essa especialidade e valentia e com uma sobrevivência muito grande de valor que se integra dentro da sua família. No entanto, dentro dessas grandes categorias, existem aqueles que com tonalidade de som vai expor, nos exaltar e expor a base do momento em que está usando ou aplicando. Em vez de você acusar, você reverenciar. E quando você chegar dentro da razão, você saber falar com voz clara e firme, como que é o fator de alegria, e como você também falar tipo rará, para um choro lento e de longo fôlego, cantando no estilo OGD, por mágicas frases que formula rapidamente, falando um padrão que fala normal. E já lá, para uma voz estridente. É a voz do caçador se identificando com a caça. O foco disso tudo está sobre o cântico do Ijalá do povo iorubá. Ele é ponto de glória. Ogum, o grande orixá da caça e da guerra. Esses cânticos pertencem a um gênero exclusivo aos caçadores e são realizados em ocasiões como grandes eventos, como grandes caçadas e festivais, coroações, casamentos, onde serão apresentadas todas as glórias dessa ou aquela família. Antes do Ijalá ser cantado, para que não faça nada sem ser muito bem pensado, porque para cantar Ijalá precisa ter muito conhecimento a respeito do que está acontecendo naquele momento e de tudo o que já ficou para trás. Que não é uma dança simplesmente feita por todos os cantores, não. E sim, durante a apresentação, de Oxalá poderá a batida de um tambor ser executada, depois que cada um conta a sua história. Em seguida, entrará o introdutor, aquele que faz com que o próximo cantador de história, que antes de cantar dá o nome da sua família, se apresenta a sua família, apresenta seus filhos, os seus pais, os seus antepassados e a sua origem familiar, a sua própria etnia familiar. Muito respeitada, porque a etnia familiar de um integrante da sociedade iorubá, ela tem peso tanto nas glórias como nas derrotas. Para o povo iorubá, ser um caçador é uma honra suprema. E aqueles que eram caçadores, que eram vistos como um homem ideal, que demonstraram grande força, coragem e segurança para a sua comunidade. Que nem falei no começo, Ijalá é a poesia em homenagem a Ogum, o deus dos caçadores, da guerra e todas as coisas relacionadas ao valor de axé ao ferro. Na cultura do povo iorubano, os homens são tradicionalmente os caçadores, bem como o chefe da casa espera, assim, portanto, o canto Ijalá é concentrar nas experiências de vida da população masculina do povo iorubá, como uma glória e valor masculino dentro de sua família. Desde os próprios caçadores dividem com os cantos e louvores a Orixá Ogum, os cânticos geralmente são usados para o autoelogio, o louvor de suas famílias e de suas comunidades, e que são equivalentes a uma espécie de uma retratação do cantor de quem está efetuando. É uma responsabilidade muito grande o cantor que vai apresentar o Ijalá, que vai introduzir as festividades, se ele não tiver conhecimento. Enquanto as mulheres ocupam papéis importantes
e outros tipos de tradições literárias africanas. O Ijala é um dos únicos que não louvam as mulheres por sua beleza física, a capacidade de dar a vida, bem como a extrema habilidade para amar a todos. Em vez disso, a representação das mulheres em cantos de Jalá toma uma atitude negativa em relação a eles, como eles são retratados com quem tenham características com a vaidade, a inveja, a falsidade e a deslealdade. Essa representação das mulheres mostra os intensos sentimentos patriarcais na sociedade iorubá, e cantando sobre as mulheres em uma luz que faz com que o cantor simplesmente, ao jogar o seu valor, ao jogar o seu papel, como um agente da supremacia masculina, e dando uma apresentação artística de seu meio cultural. O que ele quer dizer é o seguinte, é que dentro desse fator existe muita ação e reação entre o chefe da família ser homem e o chefe da família ser mulher. E dentro da sociedade dos caçadores, a mulher ela tem o seu respeito também, mas só que ela é mantida sobre um certo resguardo para que tudo dê certo, principalmente por causa da menstruação. Porque eles acham que a mulher menstruada ela não pode estar em campo de caça, ela não pode participar. É simplesmente só por esse motivo. Tem que explicar, tem que explicar muito bem para o grupo feminista no mundo inteiro isso, né? Com certeza. O valor da mulher ele é integrado. É a mesma coisa em determinadas campos de quando se vai entrar em atos, em praticar magias, né? O respaldo que a gente tem, né? E não Sim. deixar a mulher que está menstruada perto, entendeu como que é? Sim. E isso também é observado dessa maneira dentro da sociedade dos caçadores, né? Eles adoram a mulher, têm respeito pela mulher, pela mãe, pela esposa, tal. E, sobre todo esses valores que a mulher tem dentro da sociedade iorubá, né? Não que ela não é participante das festividades, onde se vai se cantar Ijala dentro da sociedade dos caçadores, não, porque na verdade quem movimenta toda a festa é ela, né? Ela que prepara tudo, que prepara comida, que prepara tudo que vai fazer o desenrolar de uma situação, né? O que diz aí que não, em Jalá não se festeja a mulher é nesse sentido, né? O sentido de que a mulher não é caçadora, só isso, né? A mulher ela não vai para os campos de caça, né? Então isso faz com que o Ijala se refere pouco a essa história. Mas também tem uma parte boa. Sim. Quando o caçador casa, né, o Ijala, existe uma referência muito grande com ela, né? Entendeu? Sim. Então tem um fator que não e outro fator que sim, né? Porque é o que nós já falamos, né, dos valores da mulher na sociedade iorubá, em outros programas, e faz com que a mulher seja sempre digna, né, do respeito iorubá, né? Isso aí nunca vai deixar de faltar. Mas a pessoa pode falar, essa introdução que eu faço dentro do Ijala é justamente que a mulher não está em campo de caça. Só isso. Está falando, de explicar bem para as pessoas, a gente está falando da cultura iorubá, não está falando, a pessoa fala, mas a Oiá é guerreira, não sei o quê, usa faca, facão, sei lá. Sim, mas não nada a ver com o assunto, né? Tem, se as pessoas quiserem pesquisar aí, a pesquisa Moremi. Moremi foi uma grande guerreira. Sim, sim. Não vou falar de onde que ela veio. Deixa o pessoal estudar, pesquisar. Moremi. Quem foi ela? De qual linhagem que ela deixou aqui na Terra? Vocês vão ver histórias surpreendentes. Isso faz com que realmente a mulher ver a diferença que tem em ser guerreira e ser caçadora. Totalmente diferente. São valores diferentes. Eu digo em valores porque eu não quero destituir o valor da mulher como guerreira, né? Não, jamais. Mas sim na qualificação da caça em si,
que é o nosso assunto de hoje, né? Nosso assunto hoje é o Idialá, né? É as referências que se faz em adoração ao Orixá Ogum, né? O Deus da caça, aquele que, na verdade, introduziu a caça no mundo, né? Antes de mais nada. Tem que se deixar bem claro, porque Ogum, ele não é só guerreiro, ele também é caçador, né? E tem muita gente que não sabe que Ogum é caçador. Sim. Então isso aí tem que deixar bem claro para ir esclarecendo aos poucos os valores, que todo mundo só pensa que Oxóssi é caçador, né? Entendeu? Pois é. Mas não é. Xangô é um caçador também? Hein? Xangô é um caçador também? Também. Xangô ia atrás de Babalaú quando ele fazia ebó errado pra matar ele. Pessoal, tem gente que não sabe disso. Aí o Xangô ia lá, fazia ebó, o ebó não dava certo. Aí o Xangô ia atrás do Babalaú pra matá-lo. Exatamente. Tem muita literatura a respeito do povo iorubá, a respeito de toda a sua história, de toda a sua introdução e os valores que se integram da realidade de quando a pessoa quer aprender, né? Não aprender por soberbia, mas sim para um conhecimento próprio, para familiar, para ter uma sequência, né, de culto e de entendimento do valor que ele está tendo com esse caminhar aqui no Aie, junto com a sua família, junto com as suas divindades, com os seus ancestrais, e que faz com que ele tenha um bom comportamento, uma dignidade de valores, uma dignidade de expressão, né, e de preservação da sua família. Porque a nossa família só será preservada se o seu patriarca, a sua matriarca, faz e lute para que isso seja preservado mesmo, né? Então você vê que o Ijalá também é uma arte, uma performance, uma vez que em canto, a fim de aumentar o valor do seu desempenho. E a repetição é muito usada, se repete muito, bem como nas canções, na dança, nas reconstituições de figuras e de ricos discursos. Porque a homenagem, e também se usa muito, é humor, né? A sátira indígena também ela é liberada, ao lado de uma habilidade de contar histórias nativas, como imitando como foi o movimento adequado naquele gesto, naquela ação descrita, que muitas vezes o público também é dado a oportunidade de participar na narração da história. Não é só que é um teatro que tem aquele autor que vai fazer, não. Ele é participado em comunidade, que pode cantar um coro. Também tem parte que eles batem os tambores, tocam os tambores para dar um efeito dramático, né? E, claro, de alegria no final de uma grande história. Porque o intuito é sempre determinar que é uma grande história que está sendo realizada, que está sendo relembrada, que está sendo cultuada. Porque tudo se faz através de Itã. Porque se você tem história para contar, é porque você viveu. Se você não viver, então você não vai ter história para contar. Se você não acertou e errou, você não vai ter história, né? Se você não teve alegrias e tristeza, como é que você vai fazer uns versos que possa fazer com que se ria ou se chore? Não terá dentro da sua família só alegria ou só tristeza. Isso não existe. Existe sim um conjunto de emoção positiva e emoção negativa, de erros, de acertos, de sucesso, de insucesso, mas que não altera a fé, mas que não altera o valor da sua divindade. Porque nós somos humanos, e divindade é divindade. Nós somos encarnados, e os nossos ancestrais estão nos olhando. Então você vê que dentro disso tem sim sempre aquilo que se fala, a sua segurança. A minha segurança toda está onde? No Orum. Através de tudo que já partiu e que fez parte da nossa vida. Isso sim, é muito bom você saber no dia a dia que você tem um respaldo espiritual. Barão Fadimir, só poderia explicar para as pessoas esse título que o senhor recebeu, que
Tem a ver com o tema também hoje, não tem não? Tem a ver. Tem a ver e é importante o senhor dizer a sua importância para eles lá também. E pra gente aqui também, claro. Pra gente. O título de Bachorum, Bachorum é uma pessoa designada a estar dentro de um conselho de confiança, né? Era a pessoa que vai estar ao par de situações do que acontece dentro da família, né? E que ele vai ter opiniões a ser resolvidas. Sempre muito consciente, muito coerente em tudo que diz, o que fala, né? E está pronto a estar junto em situações mais difíceis ou não, e ter o respeito e fazer com que tudo se coordene da melhor maneira possível. É uma expressão de confiança muito grande, que até fiquei muito surpreso, né? Sim. Eu não sabia, eu sabia do meu erro, mas não sabia do cargo que foi oferecido, né? E que foi apontado, né? E como também e aprovado, porque apontar um cargo para uma pessoa, dar um título para uma pessoa, apontar um cargo, não é simplesmente isso. Precisa saber se o próprio IFA, os próprios membros mais velhos da família e as divindades também querem que isso aconteça, né? Exatamente. Então, acontece todo um procedimento, um ritual de jogos e confirmações, né? Para que isso seja, no mínimo, né? 80% de concordância, né? Se o pessoal que está escutando a rádio aí, eu tô vendo, Babá Fá de Amigo, tem muita gente escutando pelo celular, viu? Não, Então, ótimo, interessante, parabéns, interessante. Celular e eu- tablet, a maioria. Eu tive em terras africanas, estive em Badã, estive com a família Alfé, né? E voltei, assim, uma pessoa muito pensativa a respeito da religiosidade em si, né? Sim. Onde não tem a permuta, né? Não tem a troca das pessoas, dos cultuadores, que só serão do Axé Ifá ou o Leste Orixá em si, se tiver uma troca de ganho. Isso não existe, né? Porque eles têm dentro deles uma razão do porquê, porque eles já nascem no meio, eles têm uma condição de criação em Olodumare, na criação do porquê da vida, dentro de toda uma cultura iorubá, né? Onde tudo isso é formalizado como educação do que pode e do que não pode. Eles não têm, assim, uma interdição como algo recriminativo na vida deles, porque eles sabem já desde o começo, desde quando nasce, né? Do Essentaê, o que pode, o que não pode, já são criados. Tem coisas que ele nem conhece, porque a família não vai apresentar aquilo que ele não pode fazer. Não vai apresentar para ele o que ele não pode comer, né? Então ele não tem, assim, vontade de fazer aquilo que é sob a interdição, porque faz parte da cultura dele. Então ele vem naturalmente, ele vem fazendo com que a vida dele vai se equilibrando dentro da família e dentro da sociedade. Porque se ele tem dentro dele o valor da fé, não precisa ser nada imposto, porque é de criação, é natural. O que não é para nós, que migramos, né? A migração da cultura africana nas nossas vidas, que vem de culturas ocidentais, é um pouco diferente. Isso fez com que eu ficasse muito pensativo, né? E, inclusive, quando te encontrei em África, que foi um prazer grande te conhecer pessoalmente lá. Né? E isso fez com que os movimentos de Ifá vai se demonstrando assim caminhos a seguir. E hoje nós estamos aqui, hoje fazendo programa de Ifá na Rádio Ifá Brasil e levando ao povo a coisa simples como ela é, porque ela não é fantástica, ela é simples, ela é integrada no Sim. valor espiritual, né? Uhum. E Então, isso daí
de eu ter um cargo dentro da família Ifá, dentro da família Ofé, faz com que eu tenha que ter muito mais responsabilidade para ser compatível para tudo isso também. Porque não é só pegar um cargo e você se achar, não. Você não tem que se achar nada. Muito pelo contrário. Você vai estar muito mais preocupado em você ter realmente o merecimento disso e ser compatível a isso, para que você possa ser uma pessoa totalmente interligada à sua família de Ifá. Sim, e o que você falou é verdade. As pessoas já estão lá, já tem a cultura, já desde o Renascimento, né? Então, aquilo para eles é mais do que normal. Então, quando a gente, né, eu, a Babalô e Fadjemi, estamos aqui falando, que isso eu só acabou de falar, né, na maior naturalidade, para as pessoas depois que adentram e participam, ver que não tem nada assim de fantástico. Quando eu falo aqui, nada de Harry Potter, a Pedra Filosofal, não tem nada disso, não. Não. Entendeu? E o que o pessoal tá falando aqui, Babalô Fadjemi, só para lembrar que esse título que o senhor recebeu, o Loye, né, em Ibadan, se o pessoal vê o documentário lá de Ifá que eu coloquei lá, que o senhor deve ter visto, né? O senhor viu? Sim. Então, viu a confirmação lá do Babalaô lá, né? Que é o irmão meu de Ifá, viu a confirmação na hora que tava conversando com o Ifá lá, a outra confirmação que se faz no público. Certo. Apareceu o Oluô jogando Obi lá e tal, e confirmou. Exatamente. Todos os rituais. Isso é muito bom. Isso é muito interessante, porque quando eu cheguei dentro da família Ifá, foi integrado entre todos os babalaô presentes, entre todos os abá, né, os mais velhos da família, né, a veracidade do que iria ser feito, do Oloye, do Oye que seria receber, certo? E o que depois foi resolvido entre eles, né, e me dar o cargo de Bachorum. Quer dizer, tudo isso daí fez com que fosse consultado, não foi por um, né? Sim. Foi consultado por todos presentes, todo mundo junto ali, né? Toda a família Ofé junto, determinando realmente o prosseguir, né? Sim. Porque é dado o sinal prosseguir ou não prosseguir. Não é que você vai chegando e vai tomando oia, não é assim, não. Não. Você vai ser integrado dentro da família de acordo com o que for determinado em jogo, do que for determinado em consulta a Ifá, em consulta a Exu, a ancestralidade e daí para frente. Agora, mudando totalmente de assunto, vamos às perguntas. Tem aqui algumas aqui. O Ifatolá perguntou, Babalô Fadjemi, como faço para adquirir esses poemas sobre Orixá para passar aos meus filhos? Ele quer dizer do Ijalá, que a gente estava falando, né? Ijalá. Tem bastante autores, né, que infelizmente não é em português. Não é em português, né? Tem muitos escritores, né, Yorubá, que fala sobre os poemas, sobre os versos, sobre Jalá, que conta, né, os tipos, como não pode ser procedido, como, o que procede à realidade desses poemas todos. Muito interessante, Fatolá. Você se preocupar em passar isso para os teus filhos, né? A minha contribuição para ele é o seguinte: você vai conseguir você possa indicar ele? Ele vai conseguir com os seguidores de Ogum. De Ogum, quem exatamente. Por exemplo, o Ogum Dedi, que é o meu irmão de Fá Babalaô e Fá Damitão, Ogum Dedi, que está para voltar para o Brasil. Ele fez Ijalá aqui na entrevista dele. Ele fez um Ijalá ao vivo aqui, quando estava fazendo entrevista com ele. Então são pessoas que são de Ogum. Você vai escutar bastante Ijalá. Os Babalaô que faz muito Ijalá. É muito legal, é muito bonito. É bonito. Então, muito bonito. Ijalá é bonito porque ele conta uma história na íntegra, né? Sim. E outra, o Ijalá é uma exigência, inclusive, né, do próprio Orixá Ogum, né? Não é que é uma literatura de louvações de uma cultura, não. É que o pessoal conhece só Oriki, né? Oriki, adorar, não conhece Ijalá. Ele é a imposição do Ogum. O Ogum que impôs,
né, que fosse rezado no Ijalá. Iremogé não pode ser esquecido no início do Ijalá, né, que é os caçadores que já faleceram. Então, você vê só, tem uma sequência de procedimento. Isso é muito importante. Olha, eu não vou fazer saber. aqui. Então, mas diga para o Fatolá que teu irmão Gubeí, né? O Gundedi. Então, ele pode O Gundedi pode ajudar, sim. te ajudar, e parabéns dele pensar nos filhos dele, né? Sim, muito bom. Importante demais. Passar conhecimento aos filhos dele, né? Muito bom, um bom caminho, que seja de tranquilidade e de muita sabedoria para toda o pai Fatolá e os filhos dele, para a família dele, né? Olha, eu vou falar um pequeno bloco do Obaral Sá, que fala da origem, uma parte da origem de Ieré e Fá, que nada a ver com Ijalá, que Ieré é um poema cantado, são poemas de Fá cantados. Então tem uma pequena parte que fala, por exemplo, assim, eu não vou falar em Yorubá porque ninguém vai entender. Exatamente. Eu vou falar em português. A bochecha da mulher não está sendo escondida para duas pessoas baterem. Então, estou falando mais ou menos em parábolas, ok? Exatamente. A adivinhação foi feita para Ijalá, o descendente dos caçadores de uma fazenda. E Fá foi adivinhado também para Lamó, o descendente de Ijexá. E Fá foi consultado para Egé, descendente da terra de Ebá. Fá foi consultado para Ieré, descendente de Orumilá. Quando Ijalá morreu, todos os caçadores se juntaram e rezaram Ijalá. Quando Lamó, o filho de Ijexá, morreu, todos se juntaram em Lamó e cantaram por ele. Quando Egé, o descendente de Ebá, morreu, todos cantaram Egé para ele. Quando Ieré morreu, descendente de Orumilá, rezaram Ieré para ele. Os Babalaô recusaram a fazer, né, os encantamentos ou as poesias para a morte. Os sacerdotes de Fá rezaram Ieré em sua homenagem. Então quer dizer o seguinte, o que você falou é muito importante. Esse Odu aqui, nesse verso do meu Odu, o Baral Sá, ele fala que Ieré, de ponta a ponta, de acordar de manhã, tem um verso específico que se faz. Tem Ieré e Fá que fala do Ziquim. E fala lá de Leifé, da onde que surgiu o Ziquim e tudo mais. Então Ieré, eu vejo que aqui os Babalaô no Brasil não fazem. E não estou falando todos, tá? Né? Mas poucos fazem Ieré, e o Babalaô Fadjemi viu isso, é normal também em África. Normal, Ieré de ponta a ponta. Aniversário de Fá, iniciação, funeral, casamento, etc. Então, Ieré e Fá é de suma importância. Então, além do Ijalá, que é bonito também, mas como a gente está falando só de Ogum, Ieré e Fá é importante também, como eu já disse em outros programas, é importante também para... Tudo fecha com Ieré. Começa com Ieré e fecha com Ieré. Ok? Então, se o pessoal entendeu a parábola, é mais ou menos isso. Então tem aqui... Tem uma pergunta aqui também. Tem o Marcelo Almogum. Ele falou aqui anteriormente, falou o seguinte, ninguém tinha falado que Ogum é caçador. Ou esconde, porque ele está falando assim, as pessoas nunca disseram a ele que Ogum era caçador. Porque as pessoas têm a mania de esconder, né, as informações. E aí ele está agradecendo a rádio, está dando os parabéns. Se não vai ser, não tem caminho, não vai ser um sacerdote, para que saber tanto? Também vai do interesse, né, do filho querer aprender, se dedicar, ter um bom contato com a sua família, com o seu axé, né, e saber realmente das coisas, como que é meu pai, minha mãe, diga para mim como que é a respeito do meu orixá, do Ogum, qual que é os impetos dele, por quê. Fabrícia pergunta se os Odés são cultuados todos juntos na África ou separadamente, e se após o Itefá acontece como no Candomblé. Fabrício perguntou
Se os Odés são cultuados todos juntos na África ou separadamente. E se após o Itefá, acontece como no Candomblé, que a pessoa é iniciada em um orixá. Obrigado, Fabrício, de São Bernardo do Campo. Muito obrigado pela pergunta. Isso daí, mas vamos por etapa aqui. A sociedade, né, dos caçadores, né, onde se realiza todos os cultos em reverência aos Odés, aí vamos qualificar os caçadores, os humanos caçadores. Não vamos fazer uma referência entre o orixá, certo? Oxóssi em si, o caçador, tudo bem? Sim. Ele está fazendo a pergunta sobre o Odé, sobre os falecidos caçadores de famílias da África, não é verdade? Eles são cultuados primeiramente, né, dentro das suas famílias. Né? As suas famílias é que são os cultuadores mais diretos dele. Dentro dos valores que ele teve dentro de uma comunidade, então ele já pega culto maior. Ele vai ser cultuado também dentro de uma comunidade maior onde ele viveu, né? Não Sim. Separadamente. Né? Ele tem assim dentro da família o culto dele, e se ele foi uma personalidade, um caçador de grande valor, uma comunidade toda reconhece ele. Tudo bem? Essa é uma pergunta que espero ter respondido, né? E agora vamos falar sobre a outra. Se após o Itefá, acontece como no Candomblé, que a pessoa é iniciada em orixá. Após o Ifadamilaré, né? Fabrício, essa é a mesma pergunta, Fabrício. É mesmo, né? Olha, no Itefá, quando se termina o Itefá, ou até antes, já depois de uma determinada altura do Itefá, vem as determinações de culto. O que aquele filho pode cultuar, se tem exigência de algum paralelo de algum orixá, de alguma força de algum orixá, que naquele caminho do dele ele tem que cultuar. Tem uns que vêm para caminho para Egungun, tem outros que vêm para caminho com orixá, que precisa daquela força. Então, não é que ele é obrigado, ele tem que ter uma combinação de obediência ao que Ifá determinou para ele. Para começar, né? Exatamente, para orixá. Né? Porque nem todo mundo que é iniciado em Itefá tem que ser iniciado obrigatoriamente em orixá. Né? Não precisa. Não é todo mundo, não. Se tiver indicação, se tiver necessidade de ele ser iniciado em algum orixá. Se tiver necessidade. Se não tiver, se ele não tem indicação, então não tem necessidade. Ele é um cultuador de Ifá e que ele terá um segmento de vida dele normal. Espero ter respondido isso. Porque perguntou se é como no Candomblé, que a pessoa é iniciada em orixá. Não. Ele vai ter que ir, cada ori é cada ori. Cada Odu que chegar dentro de todos os preceitos do Itefá vai ter uma exigência, vai ter um caminho a ser obedecido, designado por Ifá, e ele faça se cumprir. É que a gente tinha até conversado aqui, ao vivo também na rádio, que quando você chega ao Itefá, você chegou ao topo da cadeia, que é o que? Você conheceu todos os tipos de segredos que pode conhecer. Que a gente tentou falar aqui, explicar para as pessoas que o Ifá é o topo e Oromilá é o chefe, justamente por causa do conhecimento do todo o universo, que os orixá em si procuraram se iniciar em Ifá para conhecer ao todo isso. Então, assim, você fez Itefá e você sabe cultuar, você não é iniciado nos orixá, mas você tem Itefá, você sabe cultuar Oxum, você pode chegar lá e fazer a iniciação de Oxum para a pessoa. Não necessariamente precisava ser iniciado em Oxum. Mas a Yanifá, no caso do que eu estou falando aqui, ou o Babalaô, né? Saiba fazer o ritual. Se não souber, deixa para Yalorixá fazer. Que eu acho até melhor. Com certeza. Eu acho até melhor o Babalorixá e Yalorixá mexer com isso. A competência de procedimentos ritualísticos, né, faz com que
a sua responsabilidade cresça dentro do verdadeiro caminho. Você não pode executar aquilo que você não conhece, o que você não tem uma determinação, ou aquilo que você não passou, que você nunca viu. Sim. Então você não pode fazer. Uhum. Entendeu? E outra, e tem que ter por direitos, né? Sim. Essa é a verdade. Cada um só pode fazer aquilo que tem. O que não tem, pode fazer. Né? Isso aí é muito complicado dentro do assunto Brasil, porque em África se vê isso de uma maneira diferente do que no Brasil se vê. E isso a gente tem que deixar sempre bem claro, que no Brasil existe sim uma referência àquilo adquirido por direitos, né? E lá os direitos não é que são diferentes, é que eles têm outros caminhos para serem adquiridos. Né? Sim. A pergunta do Fabamilá, São José dos Campos, fugindo um pouco do assunto, vamos ver até onde ele vai fugir. Gostaria de saber se no IFA existe alguma tradição sobre no dia dos finados, ou se tem alguma data específica para algo do tipo. Você quer responder ou eu responda? Eu respondo um pouco, você responde outro pouco, Tá não bom. tem problema não. Então, primeiro os mais velhos, os mais sábios, os Tá mais bom, vividos. Irei. Olha, a respeito de finado, mas uma boa pergunta a respeito entre o Ocidente, né, o povo ocidental e o povo urubá. Cai de novo na ancestralidade, né? Sim. Então você vai ver que a ancestralidade no culto urubá, ele é cultuado dentro da sua própria família, né? E em tudo aquilo que você for fazer, ele também é lembrado. Ele não é lembrado só num dia por ano. Ele é lembrado quase que diariamente. Os nossos finados, né? Os nossos ancestrais. Sim. E isso faz com que ele tenha a lembrança que ele nunca morre. Porque a finalidade do culto aos ancestrais é que ele não seja esquecido também, além dos proveitos de força espiritual. Uhum. Mas que ele não seja esquecido. Então, o povo iorubá faz com que os ancestrais deles não sejam esquecidos. E isso é muito bom. Agora, sobre de saber se no IFA existe alguma tradição sobre o dia dos finados. Não, nós cultuamos finados o ano inteiro. Pois é. Mas tem festival, mas tem famílias lá na Nigéria, e em outros também, países da África, que tem rituais, nossa, tem festas, tem festival de Egungun. Né? E cada um numa época. Cada família faz um festival de... As famílias que cultuam Egungun na África são muito requisitadas em festivais. Inclusive, os Egungun comparecem em alguns festivais. Exatamente. Que não é festival de Egungun, mas eles se apresentam para dar paz ao povo, tranquilidade na rua, tudo isso daí. Sim. Quer dizer, é uma segurança adquirida por famílias que fazem esse tipo de culto, né? E de dedicação, e de expressão, e de convivência com o povo dele. Porque o Egungun, ele é muito respeitado. Né? Sim. Mas agora, um dia específico, não é que nem no Ocidente, uma vez por ano, não. A ancestralidade se cultua o ano inteiro. Vamos lá, que nosso tempo já passou. Vamos ter mais uma pergunta. Não, mas responda um pouco mais a respeito sobre finados para eles, né? O que o senhor falou mais ou menos, o que eu ia falar mesmo é quem tem Egungun na casa, né? Quem tem Egungun o ano tem inteiro, uns 4 dias aí, né? os dias de Egungun para cultuar aí também. O nosso ancestral. Mas... O nosso ancestral, mas é que aqui no Ocidente tem um dia de dedicação, como lá tem um dia Agora, de festival, né? Fala festival, né? Se for lembrar de um avô morto e tal, que é dentro da nossa cultura, o ritual se faz todo aniversário. Todo ano que ele morreu mesmo, se tem um ritual que se faça. Isso, exatamente. Isso é normal. Cultuado dentro da família. Mas você vê só, no próprio culto, né, dos caçadores, o primeiro que cultua, irmão, já é aos ancestrais dos caçadores. Sim. Então, quer dizer, não é só o
uma vez por ano. É todas as vezes que tenha festivais, que tenha procedimentos espirituais, os ancestrais são lembrados, são invocados para nos dar a proteção devida, né? Ok. Tá. Fada Melarê perguntando sim, o Idialá é de certo modo novidade. Existem Idialá para todos os orixás ou somente para os Odé? Algum, especificamente algum. Especificamente algum. Não é para os orixás. É exigência e foi imposto por algum. Se for lembrar de tudo que a gente falou de Oriki, Adurá, né, Ieré, hoje, Idialá, vai ver que cada um tem a sua especialidade. Eu posso falar para vocês sobre Egungun, já que tá falando de Egungun. Egungun se faz Iwi. Iwi é igualzinho Ieré, é igualzinho Idialá. Iwi é do mesmo jeito, se faz um cântico, né, é uma reza, quer dizer, um poema cantado. Se faz a mesma coisa. É que a gente também não falou, existe outras rezas, chama assim, por exemplo, o Batalá, o Sapuipê. O Sapuipê também é uma reza cantada. Uma reza cantada. Então, existem vários tipos. Existe uma variação muito grande de orações, de rezas, que inclusive muda de nomes até em famílias, né? Sim, exatamente. Muda de nome até em família. Mas você vai ver que o sentido dele, ele tem o valor grande dentro daquilo que se procede. Uhum. Né? Então você vê o culto dos caçadores, né? É forte já lá. E daí para frente. Fatolá pergunta: o Ieré é importante para o dia de Oxaifá? Sim. Ieré sim é importante para os Oxaifá. Mas se a pessoa não sabe fazer, ela vai procurar aprender para fazer. Mas tem Ieré sim para Oxaifá, os dias de